Aqui temos um quadro japonês em seda, bordado à mão, e aqui alguns utensílios espanhóis, e a gente é essa mistura, Espanha e Japão. O que habilidade intercultural significa para você? Fica comigo para entender. O último tema que abordamos aqui pela Leadership foi a autorresponsabilidade, a habilidade de assumirmos o protagonismo e nos responsabilizarmos por tudo aquilo que acontece em nossas vidas. No vídeo dessa semana, a proposta é trazer um tema que muitas vezes dificulta o nosso relacionamento dentro de uma empresa ou mesmo em situações pessoais, quando conhecemos ou visitamos um local diferente. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre habilidade intercultural. A habilidade ou fluência intercultural foi um dos tópicos que nós listamos no artigo sobre soft skills. O desenvolvimento dessa habilidade é muito importante para aprimorar nossas relações e também tirar o melhor proveito de situações onde há interação com pessoas de outras culturas. Essa competência é a capacidade de uma pessoa conseguir valorizar, respeitar e aprender a partir de diferentes culturas, etnias e também religiões, por exemplo. Além disso, é ter a habilidade para entender essas diferenças entre as pessoas, agindo com sensibilidade, respeito e abertura ao se relacionar ou interagir com outras pessoas. Nós sabemos quão diverso o mundo é. Estamos a cada dia ampliando as nossas fronteiras e também a interação com outras pessoas e culturas, principalmente quando nós pensamos nos avanços tecnológicos em termos de comunicação. As redes sociais são um excelente exemplo desse avanço. Outro ponto que é interessante a gente comentar, que não é de hoje que a gente fala a respeito de globalização, que a gente vê multinacionais se instalando num país, no outro, e o quanto é importante de falar outro idioma, não é verdade? Seja no aspecto profissional ou no aspecto pessoal, quando você vai fazer uma viagem a lazer, por exemplo. A questão do desenvolvimento idiomático, um idioma adicional, já faz muito tempo que deixou de ser um diferencial e passou a ser um pré-requisito, profissionalmente falando. Hoje, inclusive, falamos sobre um terceiro idioma como um diferencial competitivo. No entanto, a ideia hoje não é a gente falar sobre a questão linguística e idiomática da comunicação, mas sim ir um pouquinho mais fundo no aspecto cultural dessas interações entre diversas etnias e diversas culturas. As empresas, cada vez mais, têm buscado pessoas com a vivência e a flexibilidade para adaptação nesse cenário cada vez mais multicultural. A fluência intercultural permite que a gente tenha a possibilidade de entender e nos fazer entender melhor, porque assim a gente conhece o interlocutor, a gente respeita a cultura dele e compreende de forma empática como aquele interlocutor pode reagir, os aspectos que são sensíveis para aquela pessoa, podendo ajustar assertivamente a comunicação, ou uma estratégia de venda, uma abordagem, até mesmo um cumprimento, por exemplo. Aqui na Leadership, a gente sempre busca utilizar exemplos para esclarecer melhor os temas que a gente traz. Então vamos considerar uma experiência de viagem, a lazer. É importante que a gente conheça, por exemplo, um hábito alimentar do país que a gente vai visitar, para que a gente não tenha uma surpresa desagradável. Por exemplo, ao tomar um café que pode ter sido defecado por um pequeno mamífero na Indonésia, e é um dos cafés mais caros do mundo. Comer formigas no Brasil, ou quem sabe espetinhos de escorpião no Camboja. Além desses exemplos que eu acabei de citar, profissionalmente também nós podemos citar a questão da pontualidade para as reuniões com os alemães, por exemplo. Outros países como o Brasil, a pontualidade tem, vamos dizer, um pouco de flexibilidade. Algumas culturas latinas também têm algumas reuniões um pouco mais acaloradas, que parecem mais uma briga e ofensas pessoais. Numa empresa americana, por exemplo, um profissional pode dar aquela chamada de atenção pesada em você e logo na sequência te convidar para um almoço bastante cordial. Não somente em outros países nós encontramos essas diferenças culturais. Elas muitas vezes acontecem dentro do mesmo país e até dentro do mesmo estado. Portanto, fique atento com essa diferença cultural.
gastronômico, linguístico, etc., com seus próprios conterrâneos. A gente vive num ambiente multicultural, onde as interações são cada vez mais frequentes e rápidas. Com nossos meios de comunicação se desenvolvendo, a gente pode estar do outro lado do mundo ao clique de um mouse. Ou, em poucas horas, a gente pode estar num continente completamente diferente. Portanto, vale que a gente tenha consciência e busque aprender sobre uma outra cultura antes, durante e depois de uma interação como essa. A ideia desse vídeo não é detalhar esse aspecto tão profundo e complexo da multiculturalidade, né? São culturas milenares que a gente teria que passar horas e horas e horas aprendendo. Mas sim despertar a atenção de você que está nos assistindo e o interesse sobre esse tópico que é muito importante para interações profissionais e também para suas viagens de lazer dentro ou fora do seu país. Na semana que vem, a Leadership trará mais conteúdo especialmente para você. E aí, já passou e conhece alguém que tenha passado alguma saia justa intercultural? Eu posso dizer que eu já passei por várias. Mas isso aí é papo para um outro café, que não seja daquele mamífero da Indonésia. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e semana que vem eu estou de volta com vocês. Sabre espanhol da Armada Espanhola, dos oficiais da Armada Espanhola, que pertenceu ao meu tio, cuja família é toda formada por militares da Marinha Espanhola. E aqui outro aspecto da nossa diversidade cultural, mostrando também as espadas japonesas aí, que em reverência ao outro lado da família, que é japonês.